Olá pessoal, bem-vindos ao canal do De Volta à Itália. Eu sou Pietra Pepeliascov e nesse vídeo a gente vai sair um pouco do tema documentação para a sua cidadania italiana, porque recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional a emenda à Constituição Federal do Brasil que nos traz a segurança de que qualquer pessoa casada com um cidadão italiano que queira reconhecer a cidadania italiana por matrimônio, ou seja, se naturalizar, não corre mais o risco de perder a cidadania brasileira. Mas primeiro de tudo, qual é a diferença de reconhecer a cidadania italiana de forma originária ou então no caso da naturalização? É preciso saber a diferença entre os dois tipos de reconhecimento para saber o que implica no seu caso e o que não implica. Quem é neto, bisneto, trineto de um italiano, a gente fala de reconhecer a cidadania de forma originária, ou seja, você tem sangue italiano nas suas veias, logo é originariamente da sua origem um cidadão italiano. A naturalização, que é o termo usado para aqueles que se naturalizam, tanto por tempo de residência na Itália, quanto por matrimônio, é diferente, pois você não é na origem italiano, mas você optou por se naturalizar italiano, tendo em vista uma dessas hipóteses, como por exemplo o casamento, a naturalização por matrimônio. Essa diferença é importante para entender se essa emenda tem a ver com o seu caso ou não. Ou seja, se você vai se naturalizar por matrimônio, você passa por uma cidadania derivada, não é originária, como no caso que eu mencionei, de que tem sangue italiano na família. Nesse caso de ser originário, essa questão de perder a nacionalidade brasileira nunca esteve em pauta, porque o que estava em xeque era uma passagem da Constituição Federal que previa que para todos os brasileiros que se naturalizassem, essa palavra é importante, sem que houvesse a necessidade imposta pelos países da naturalização, perderiam, neste caso, a cidadania brasileira. E este era o nosso ponto problemático até o presente momento, já que agora, tendo essa emenda constitucional aprovada, nem isso é mais uma questão a ser discutida. Por exemplo, nesse caso da Constituição que previa a perda da cidadania brasileira, ela só não seria perdida a sua cidadania brasileira se o país pelo qual você estivesse optando pela nacionalidade te obrigasse a ter a nacionalidade deles. Caso ele não obrigasse, você fizesse mesmo assim, como acontecia nos casos de naturalização por matrimônio da cidadania italiana, você perderia a brasileira. E essa era uma questão que não estava decidida, pois existia a possibilidade de aplicar esse entendimento constitucional. Depois da aprovação desta emenda, isso não é mais possível. Lembrando que ainda assim é necessário cumprir os requisitos no caso da nacionalização por matrimônio, da naturalização por matrimônio. Quais são esses requisitos? Você precisa ter um tempo determinado de casamento. A união estável não conta, é a partir do registro, que é 1 ano e meio para os casais com filhos e 3 anos para os casais que ainda não têm filhos. Além disso, o cônjuge que vai optar pela naturalização precisa ter um certificado de domínio do idioma italiano, pelo menos no nível B1. Para você conseguir esse certificado, assim como funcionam nas certificações de outros idiomas, você precisa, além de dominar o idioma neste nível, se comunicar com alguma escola que possa te auxiliar nesse procedimento e aplicar a prova em você. Uma escola que tenha sido aprovada pelo Conselho da União Europeia para te aprovar e te dar essa certificação. Agora você deve estar se perguntando como que eu faço para reconhecer, para me naturalizar pelo meu casamento. Você pode fazer isso através do consulado da região onde você mora ou então no comune onde você reside na Itália. Você vai precisar transcrever o seu matrimônio na Itália. Esse é um procedimento que precisa ser feito antes, ou seja, fazer valer na Itália o seu casamento que já existe no Brasil. O processo de transcrição de matrimônio é um procedimento que se faz antes e o consulado também intermedia essa relação. Depois de todo o procedimento, o cônjuge naturalizado vai precisar prestar um juramento e esse é um procedimento que você faz no consulado ou no comune, presencialmente. O procedimento todo, pelos consulados, costuma durar em torno de 3 anos. Ou seja, se você é casado com um cidadão italiano reconhecido, naturalize-se pelo matrimônio. O que você está
está esperando?